Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo o nosso tradicional giro de notícias, a maneira mais rápida, fácil e eficiente para você ficar por dentro de tudo que acontece nos arredores da Vila Belmiro. Futebol feminino, a gente fala das sereias, sereinhas, base, bastidores, enfim, tudo que acontece por fora das quatro linhas do profissional masculino. A gente fala aqui no nosso giro para você ficar por dentro do que está acontecendo com o Santos. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, dá essa ajuda, estamos aí batendo os 500 inscritos. Então, dá essa força pra gente. E no mais, compartilhe, comente, diga aí o que você está achando das outras modalidades do futebol do Santos. Falando então de sereias, que é uma especialidade aqui da casa, né? Um prazer que nós temos sempre divulgar as sereias que vêm de Vitória. Venceram o Grêmio por 2-1. Desculpa, eu vou ficar olhando pra baixo hoje. Normalmente eu olho pro meu monitor no fundo do celular, assim. Hoje eu vou ficar aqui olhando pra baixo. Mas as sereias venceram o Grêmio 2-1. Deixa eu só confirmar aqui de quem foram os gols. O celular é mais complicado. O jogo foi na Vila Belmiro, né? Foi segunda-feira, foi o jogo que passou no Sport TV. Os gols foram de Taizinha e Cristiane. A Cristiane que ela perdeu um pênalti logo no começo do jogo, mas aí se recuperou, fez o gol. E sereias que foram a campo. Vou pegar a escalação aqui. Sereias que foram a campo com Vivi, Gi Oliveira, Tayla, Kaká, depois Camila Martins e Stabile. Brena, Ana, Carla, depois Júlia e Fernanda, depois Gadu. Taizinha, depois Kathleen, Jane e Cristiane. Esse foi o time da Tatiele Silveira. Santos que com esse resultado fica em sexto do campeonato, com 12 pontos, mas já começa a se aproximar um pouco do pessoal de cima. Então a Ferroviária está em quinto com 13 e o São Paulo em quarto com 14. O Santos com essas 3 vitórias seguidas, né, consegue aí uma colocação um pouco melhor já dentro do campeonato e se afasta um pouco dos que estão para fora da zona de classificação. Lembrando que só classificam 8. Então, o nono lugar, que é o Flamengo, hoje tem 9 pontos. Santos com uma vitória muito importante aí para seguir na competição. E que vai enfrentar o Atlético Mineiro segunda-feira às 8 da noite. O jogo era para ser às 5h30 da tarde, mas a CBF, enfim, a pedido do Sport TV, mudou para as 8 da noite para ser o jogo da transmissão do Sport TV. O que é o problema? O problema é que, de novo, estão colocando o jogo das sereias no mesmo horário do jogo do masculino do Santos. Então o Santos masculino joga às 8 da noite de segunda contra o São Paulo. E aí, mais uma vez, era só colocar em outro dia, em qualquer outro horário. Mas não, a CBF parece que não olha para os próprios campeonatos. E aí as sereias vão jogar no mesmo horário do Santos masculino. E, enfim, no fim de semana que você poderia ver o jogo das sereias na segunda, o jogo do masculino, na hora do jogo vai ter que colocar lá a TV em um e o notebook em outro, sei lá, enfim. Caso você tenha acesso ao Sport TV e ao Premiere também, né? Tem uma série de rolês. Mas de qualquer forma, sereias jogando aí no mesmo horário que o masculino. Mais uma nota aí de amadorismo da CBF pra variar. Falando então de sereinhas, né? O Sub-17 que chegou na final do Campeonato Brasileiro, venceu os 2 jogos contra o Grêmio, goleou no primeiro, depois venceu por 3-2 o segundo. Foi pegar o rival gaúcho do Grêmio, né, o Inter, que é a base mais forte, assim, faz tempo já que o Inter tem uma base feminina bastante forte. E jogando na Vila, inclusive porque a melhor campanha foi do Internacional, então o segundo jogo vai ser com o mando do Inter. Elas perderam por 1-0 e amanhã, às 11 da manhã, jogam o jogo de volta, que vai ter transmissão da Sport TV, 11 horas da manhã, o jogo em Porto Alegre. Então as serinhas perderam de 1-0. Precisam pelo menos empatar para levar para os pênaltis essa competição aí. Seguindo, o Santos venceu o Jabaquara, né, tanto no Sub-15 quanto no Sub-17 do Paulista masculino agora. Então a gente sempre comenta, né, que esse campeonato Sub-15 e Sub-17 na primeira fase
Os grupos são idênticos e eles enfrentam os mesmos adversários no mesmo dia, sempre no mesmo sábado. Então o Santos jogou agora há pouco, né? Estou gravando 2h30 da tarde. O Santos sub-15 já tinha vencido o Mauá por 5-1 e a Portuguesa Santista por 2-0. E o sub-17 tinha vencido o Mauá por 10-0 e a Portuguesa Santista por 5-1. Até teve uma postagem engraçadinha de que tava em crise o sub-17 porque ganhou só de 5. E nesse sábado agora, os dois golearam o Jabaquara por, deixa eu ver, o sub-15 venceu por 3-0. Gols de Luca Meireles, Isaac e Luca Meireles. O time entrou em campo com João Pedro, Gabriel Máximo, João Alencar, João Ananias e Rafael, Vinícius Lira depois Yuri, Murilo depois João Pedro e Matheus Xavier depois Ryan ou Rian, Isaac depois Guilherme Moreira, Luca Meirelli depois Eduardo G. Menezes e Pedro Firmino depois Vinícius Fabre. Nossa, parece um amistoso, todo mundo trocou o time inteiro. E o Sub-17 venceu o Jabaquara por 5-0. Gols de Pedro, David, Bernardo, Matheus Lima e Pedro Amarante. Então o time do Helder Campos, é o treinador, aquele que teve altos rolês já e foi contratado e foi descontratado, enfim, ex-jogador do Santos, foi a campo com Juliano no gol, Orlando Neto depois de Diego Santos, Lenin, Samuel e João Victor, Gabriel, Bom Tempo, Gustavo Henrique depois Matheus Ramos e Bernardo, Pedro Amarante depois Cauã, David depois Arthur e Matheus Lima depois Felipe Campos. No próximo sábado, dia 7, os dois enfrentam o Mauaense, que é, de novo, o Sub-15 às 9 da manhã, o Sub-17 às 11 da manhã. Falando então um pouco agora de profissional, né? O Ângelo teve uma contusão. Ele foi substituído no intervalo, se não me engano, mas enfim, ele foi substituído meio cedo no jogo contra o União La Calera agora. E aí ficou aquela preocupação de ter sido uma lesão e tal. Foi constatada uma lesão, parece que ele vai ficar fora de algumas partidas, então não deve jogar contra o São Paulo. E vamos ver quem é que vai entrar no lugar dele, né? Falaremos um pouco mais dessa questão então no pré-jogo de amanhã, mas provavelmente serão mais de um jogo, né? Ele vai ficar fora do Clássico e deve ficar fora de outros jogos também. Notícia bastante complicada. E para terminar, aqui só uma nota, o Vitor Sion, que inclusive nós entrevistamos, tem entrevista aqui no canal, ele pediu um afastamento de 60 dias, acho que ele tá terminando um mestrado, um doutorado, não sei muito bem o que é. Ele inclusive tweetou sobre isso, ele falou que não achava correto ter um membro do comitê gestor fazendo as coisas à distância, parece que ele vai fazer fora esse mestrado, enfim, não sei o que é. Doutorado. E, enfim, vai ficar aí 60 dias fora. E então, nesse momento, o comitê de gestão do Santos está com o Andrés Rueda, o José Carlos de Oliveira, o Dagoberto Oliveira, o Rafael Leal, o Thomas Cortiel e o Renato Agopian. Então nós temos 6 membros ativos de 9 possíveis. Porque o Walter Schalke também pediu o afastamento, já teve outro que tinha saído. E agora sem o Sion, então ficam 6 pessoas para decidir aí o futuro do Santos. O Santos que não consegue renovar esse comitê gestor na velocidade em que os membros saem, né? Tá até meio constrangedor esse negócio. Então, enfim, sem Ângelo, sem Vitor Sion, o Santos segue. E segunda-feira tem jogo, então amanhã, domingo, tem pré-jogo. A gente vai falar um pouco desse clássico no Morumbi, jogo bastante complicado. Parece que, inclusive até porque o Santos tem viagem logo em seguida, né? Tem ida para o Equador, então parece que o Santos vai jogar e já vai pegar o avião em São Paulo mesmo para ir direto para Quito. Não sei se é para adaptar a altitude, enfim. Mas falaremos um pouco mais disso então amanhã no nosso pré-jogo. Muito obrigado a todos que assistiram aí o nosso giro de notícias com os resultados das sereias, das sereinhas, da base, bastidores, enfim. A gente vai fazer um vídeo, acho que falando um pouco mais da Arena também. Parece que foi aprovado o projeto financeiro pelo Conselho Deliberativo, né? Não teve a reunião aberta para os sócios,
mas também não é um projeto só da parte financeira que teve. Então a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso, principalmente quando tiver mesmo a votação efetivamente até da questão dos sócios, né? Parece que vai ter uma assembleia de sócios para falar sobre isso, para fazer a votação mesmo da aprovação e tal. Deram um prazo, inclusive, de 4 anos, então é mais tempo do que se previa, estava se falando de 2 anos. Dobrou o valor, então muitas questões aí a serem faladas na questão da arena, mas está andando, né? Ainda não sei se teremos para breve, ainda esse ano, assim, uma definição de datas de começo, de implosão da vila, mas a galera já tá falando aí de curtir a vila enquanto é tempo, porque o Santos vai ficar bastante tempo fora dela, aparentemente, né? Caso continue nesse ritmo de ser aprovado. Então falaremos mais disso no futuro também. E amanhã tem pré-jogo, a gente fala sobre o Santos e São Paulo, o clássico Sansão que teremos na segunda-feira. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força e muito obrigado a todos os nossos inscritos. Muito obrigado a toda a força que vocês dão aí. E continuem participando, continuem comentando, deixe seu like, compartilha e deixe citar, ativa o sininho, enfim, aquelas coisas de canal de YouTube mesmo. E no mais, pra cima deles. Abraço.